Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Inteligência Nutricional. Eu me chamo Paula Potter, sou nutricionista funcional e hoje estou dando início a esse novo projeto, trazendo aqui informações sobre nutrição, qualidade de vida, saúde e estratégias que você possa colocar em prática para melhorar a sua saúde e da sua família. No nosso primeiro programa, iremos falar a respeito da alimentação nas festas de final de ano. É muito comum nesse período, principalmente quem deseja emagrecer, encontrar algumas dificuldades. E é sobre isso que iremos conversar hoje, trazendo dicas, estratégias para você colocar em prática hoje ainda, certo? O que eu vejo tanto na prática dos atendimentos, quanto também nas redes sociais, é a dificuldade que as pessoas enfrentam nesse período em manter bons hábitos. A gente tem uma alimentação mais regradinha ao longo dos dias em outros períodos do ano, e quando chega agora em dezembro, é festa de amigo secreto, encontros de família, fechamento do ano na empresa, enfim, acumula muitas festas. E daí surge aquela questão: como que eu vou lidar com isso? Se eu quero emagrecer, se eu estou em um tratamento de saúde, enfim. Vamos discutir sobre isso aqui, tá? Então, será que dá para manter bons hábitos em meio a essas festas? E o peso? Será que tem como gerenciar todas essas festas sem impactar tanto no seu processo de emagrecimento? E como lidar com os exageros? Você tem alguma estratégia que aplica hoje na sua alimentação, nesses momentos de festas? Como dificuldades, é comum a gente encontrar o que nesse período? A questão das festas frequentes, a dificuldade em dizer não. Quantas vezes você foi para alguma festa, principalmente em festa de família? Chegou a hora da sobremesa e chega a sua tia, a sua avó, sua mãe: come mais esse docinho. Vai, experimenta, e você fica com receio de dizer não para não ofender essa pessoa. Entra também a questão do excesso de açúcar, de álcool, de frituras, enfim, uma série de alimentos mais incomuns, que a gente consome pouco no dia a dia e interfere nessa questão do gerenciamento do peso. Aí, por consequência de tudo isso, vem aquele inchaço, retenção de líquidos, um peso aumentado na balança, barriga estufada, enfim, que vem por conta também do álcool, que é consumido em maior quantidade nessas festas. E a rotina, então, alimentar vira aquela bagunça. Primeira coisa que a gente precisa pensar é eliminar a sensação de culpa nesse período de festas. A gente tem que ter consciência que sim, vão existir essas confraternizações e está tudo certo. Porém, a gente pode lançar mão de estratégias, principalmente de auto-observação, de ter consciência sobre os nossos limites. E é muito comum receber mensagens de pacientes, nesse meio tempo, entre Natal e Ano Novo: Nutri, eu engordei demais na balança, eu participei de 2, 3 festas e agora estou com 3 quilos a mais. Então, fique calmo, fique calma, que não necessariamente esse peso na balança corresponde à gordura, tá? A questão do ganho de peso, nesse período, pode ter mais relação com o aumento do inchaço, da retenção de líquidos, tá? Uma curiosidade: para aumentarmos 1 quilo de peso corporal, de gordura, é necessário que a gente consuma em torno aí de 7.700 calorias. Ou seja, é como se tivéssemos consumido 3 vezes mais da média de calorias do que comparado com um dia habitual da sua rotina, na sua vida. Então, não é bem assim para conquistar essas 7.000 calorias de um dia para o outro e no dia seguinte perceber esse 1 quilo a mais, tá? Então, muitas vezes é basicamente o inchaço. Porém, isso não quer dizer que você vai abrir mão e partir do 8 para 80 também, A gente vai planejar esse período, mas sem estresse, sem grandes pressões. A gente precisa também ter o outro lado, que é curtir esses momentos, ok? Então, vamos montar uma linha cronológica. Pré-festas, de Natal, Ano Novo, enfim. Primeira coisa, você vai pegar o seu calendário de festas e anotar ali
Quantas festas você tem ao longo desse mês de dezembro? Tem todo final de semana? Tem encontros durante a semana? E o que vai ter nessas refeições, nessas confraternizações? Será que vai ser uma comida de sal? Por exemplo, uma carne, um churrasco? Ou vai ter aperitivos? O que vai ter? Isso conta muito para o nosso planejamento. E o grande segredo de tudo está em não ir com fome para esses eventos. Não vá de estômago vazio, porque isso vai abrir brecha para exagero, para daqui a pouquinho sentir aquele mal-estar durante a festa ou após, não conseguir dormir bem, enfim, aí vira uma bola de neve a sua rotina. Segunda questão é pensar nos pensamentos sabotadores, estar consciente sobre isso. Vou dar um exemplo. Você conhece a Jaque? Já que amanhã vai ter festa, hoje eu vou abrir exceções já, vou começar a tomar mais bebida alcoólica. Já que eu comi um docinho, agora eu vou lá comer sorvete. Já que, enfim, tem vários jaques que podem surgir como desculpas ou como também uma falta de percepção sobre aquilo que realmente faz sentido ou não. O ato de comer necessita que a gente tenha consciência. Não é porque é algo fisiológico o comer que a gente não para pensar no que está fazendo. Outro pensamento sabotador muito comum nesse período é o pensamento 8 ou 80. Quem nunca pensou, né? Vou para uma festa no final de semana, então durante a semana eu vou passar fome, eu vou restringir, eu não vou comer nada, só para chegar no sábado e poder colocar o pé na jaca, né? Como popularmente falamos. E aí passa horas sem comer, enfim, fica com fome num pensamento de privação, na verdade, né? E qual que é a dica para isso? Mantenha a sua rotina alimentar normalmente. Vou dar um exemplo. Você vai para um jantar. Antes dessa refeição, você terá pela manhã café da manhã, a possibilidade de fazer um lanche de manhã e um de tarde, o seu almoço. Então, para não sabotar e não acabar exagerando no seu jantar, que até então talvez você não sabe o que vai ter nessa festa, certo? Mas se você não pular as refeições, o impacto será muito menor no seu jantar. Principalmente na refeição anterior, é interessante que você tenha uma porção de proteína. Você pode pensar num lanche, por exemplo, uma crepioca, um iogurte, queijo, enfim. Dá para também pensar em alimentos com gorduras boas, sementes, uma fruta junto com aveia, por exemplo, é um outro tipo de combinação. Então, o que importa é que você não vá com fome para essas festas. Cuidado, né? Pensamento sabotador. Mas nutre. Eu vou me alimentar e depois na festa eu queria comer mais lá. O que acontece? Todos nós temos uma capacidade gástrica de volume de alimentos em uma refeição. O nosso corpo, ele não sabe diferenciar final de semana de durante a semana, não sabe que você está de dieta e também não sabe que aquela é uma refeição muito especial, não vai abrir mais espaço para o seu estômago. Então veja quanto isso reflete um pensamento sabotador também, tá? E outra questão relacionada com essa questão de pensamentos sabotadores é o fato de exagerar. Quantas vezes você foi para eventos ou vai com aquela mentalidade? Hoje eu vou tirar todo o atraso do tempo que eu fiquei sem comer doces. Entra novamente aquela questão da privação. Então é importante que você saiba definir o seu limite. Qual limite é esse? O limite da sua capacidade, do seu estômago. Ou, em outras palavras, definir o momento que você iniciará a sua refeição, como você irá se sentir nesse momento e como será o momento que você irá parar de consumir, ou seja, ponto de fome e saciedade. É muito comum que, por isso que eu falei da dica anterior, de que você não vá com fome para a festa.
Quando a gente está com um nível muito alto de fome, a barriga começa a roncar, você começa a sentir um mal-estar, uma fraqueza, enfim, isso já sinaliza que você passou ou está passando do ponto certo de iniciar a sua refeição. Então, planeje o horário do início dessa refeição e faça aquele lanchinho pré-festa, ok? Após isso, né? Então, o ideal é que você se alimente quando iniciar os sinais de fome fisiológica, ok? E para parar de comer, qual que é o ponto? Será que é o ponto do desconforto? Quando você já começa a ter aquele estufamento, começa a querer abrir o botão da calça, ou começa a sentir um desconforto? Não. O momento ideal é quando você conscientemente observa: estou plenamente bem. Não tenho mais fome, está ok. Agora vou parar por aqui. Ponto. Simplesmente fazendo isso, tanto para festas, agora nesse período, quanto para sua vida, essa dica transforma a sua relação com a comida. Você consegue aproveitar, independente do alimento que for, sem prejudicar a sua saúde, principalmente, e nem o seu processo de redução de peso, caso seja o seu objetivo. E um outro ponto relevante nessa questão da refeição, desse momento, é a mastigação. Eu sei que mais da metade das pessoas que chegam nos atendimentos mastigam muito rápido. Mastigam muito rápido por quê? Porque não prestam atenção, estão concentradas no telefone celular, ou conversando com outras pessoas, enfim. Ou o próprio fato também da ansiedade, de ter pouco tempo para realizar a refeição, isso também acaba instigando essa mastigação mais rápida, tá? Então, prestar atenção nesse momento. Colocou o alimento na boca? Mastigue. Tenha a sensação desse alimento estar dissolvendo, enfim, pronto para ser engolido. Eu costumo brincar com os pacientes de que dentes só estão na boca, não estão em nosso estômago. Então, muito cuidado com esse hábito. Fora que, quando a gente mastiga muito rápido, os alimentos vão de forma íntegra para o nosso estômago. E aí começa uma série de desconfortos, de má digestão, estufamento. Então, é uma dica que vai muito além das festas de final de ano. É uma dica que vale ouro para a sua saúde. E então, pensamos no pré-festa, no momento da festa. Como que deve ser? Será que tem alguma estratégia que você possa lançar mão nesse momento? Bom, já falamos da questão de não ir com fome, fazer um lanchinho leve antes dessa refeição, dessa confraternização, tá? Pronto, você chegou lá no local que vai ter a confraternização, o seu jantar. Você vai conferir o que tem no buffet, no cardápio desse encontro. Definindo isso, você vai escolher consumir o que faz mais sentido para você. Um pensamento sabotador que existe, que talvez você faça isso, mas de forma inconsciente, é querer experimentar tudo. Ou, se você já conhece aqueles alimentos, mesmo que não seja algo tão importante para você, você acaba consumindo. E se somarmos todas as calorias dessa refeição, talvez daria para excluir dali alguns alimentos que não fazem sentido para você. Então, o fato de selecionar os alimentos também vai tornar essa refeição mais prazerosa, mais especial, porque realmente você vai estar valorizando o que você gosta. Por que comer coisas que a gente não gosta? Não faz sentido, não é? E novamente, coma com calma, mastigando, degustando os alimentos. Um grande erro que a gente comete muitas vezes no dia a dia é justamente isso: comer as refeições sem prestar atenção no sabor. Enquanto a gente está confraternizando, estamos conversando com outras pessoas queridas, enfim. Então, a refeição em si, ela é um momento propício para celebrar, para estar junto com as pessoas. Então, o alimento entra como um símbolo importante para esses momentos. Uma dica, principalmente,
se a sua festa for um jantar ou almoço, certo? Fora a questão de olhar o cardápio, é a hora de montar o seu prato. Pensando que lá nesse almoço terá um buffet enorme. Tem arroz com uva passa, tem pessoas que gostam ou não. Aí entra maionese, fricassê, lasanha, massa, pizza, só no grupo dos carboidratos. Fora a questão de carnes, de vários tipos, churrasco, peru, pernil, enfim. O que você vai consumir nessas festas? Acaba gerando uma grande dúvida para você, não é? Então, eu vou ensinar como você pode montar um prato saudável. Imagina que você está com seu prato em mãos. Você vai dividir esse prato em 4 partes, certo? A parte das saladas, que você não deve deixar de fora nesses períodos, mesmo que nessa refeição tenha alimentos diferenciados, como massas, como lasanha, como eu falei, de exemplo, você vai preencher 50% do seu prato com saladas, com legumes, principalmente vegetais verdes escuros, enfim, faça uma mescla de acordo com os alimentos disponíveis nessa refeição. Então, naquela divisão de 4 partes, 2 partes são de salada, certo? Sobrou mais 2 quadradinhos, né? 2 espaços nesse prato. Um espaço desse você vai preencher com carne, com proteína. Então, pode ser um pedaço de churrasco ou mais, uma carne de frango, peru, chester, enfim, vai depender do que estiver disponível, tá? E o outro pedacinho do prato que ficou disponível, você vai preencher com uma opção de carboidrato, 2, enfim, pode ser a massa, pode ser, enfim, o fricassê, uma maionese. Fazendo dessa forma, você vai estar curtindo esse momento, sem exagerar e sem perder o foco na rotina. Porque a gente não precisa pensar em sair da rotina só porque está em festas. Quando a gente começa a entender que trata-se de alimentos e aprende a colocar em prática a estratégia de observar fome e saciedade, de saber montar o prato, você não precisa mais se prender a uma dieta rigorosa. Enfim, você aprende a comer. Isso é o básico que eu costumo ensinar para os meus pacientes. E outra questão muito importante é aprender a respeitar o seu limite. Como assim? Já falamos da questão do ponto de fome e saciedade, certo? Você já aprendeu a observar quando que você vai iniciar ou pausar a sua refeição. Porém, tem uma outra questão, que é como lidar com terceiros, com pessoas que insistem em nos agradar com o alimento, o que é um gesto de carinho, porém, muitas vezes, acaba sendo ruim para a gente, na questão dos nossos resultados, ou mesmo porque a gente acaba consumindo mais do que precisa e fica mal depois. Então, tem uma frase que eu gosto muito de usar. Para não desagradar o outro, você desagrada a si mesmo? Se a resposta for sim, cuidado. E isso não se refere apenas a alimentos, mas a uma série de situações da vida. Então, a gente tem que ter autoconhecimento, entender o nosso limite e saber dizer não. O não, muitas vezes, nos salva de muitas situações. E se tratando dessas festas, vai te salvar daqui a pouco da questão de aumentar muito o peso, de ter retenção, de não dormir bem, acordar indisposto no dia seguinte, enfim. Então, saiba o seu limite. E isso, claro, você pode fazer sem ser uma pessoa mal educada, com jeitinho, enfim. Então, tem uma outra estratégia que eu costumo ensinar para os pacientes, que é o quê? Na hora da refeição, vá conversando, deguste esses alimentos, vai comendo com calma. Assim, vai dar tempo do pessoal terminar a sua refeição e você também concluir, e vai abrir menos brecha para aquela tia, avó, enfim, vir lá te dizer: pega mais um pouquinho, serve mais um pouco de alimento, enfim, ok? É uma forma de ir driblando esses comentários, né? E não te constrangir também.
E agora, passamos à questão do momento principal, do almoço, do jantar, com os doces. Como que você pode lidar com essa questão? Então, pode ser que para você não seja tão impactante, mas tem muitas pessoas que sim, são formigas, amam um doce e nessa hora acabam perdendo o controle. A principal estratégia que eu trago para isso é novamente selecionar os doces que fazem mais sentido para você. Se você está em família, no almoço, lá no meio da tarde, surge aquele buffet de sobremesas, ou em um restaurante também. O que você faz? Olha novamente o que tem disponível de alimentos e seleciona aquilo que você mais gosta. Novamente, não precisa pegar de tudo, incluindo coisas que não faz sentido, doces que você sabe que não te agrada, ok? E a principal estratégia para doces é consumir saboreando. Como? Vou dar o exemplo do chocolate. Existe até uma técnica chamada meditação do chocolate, que você pode pesquisar depois, que ensina um passo a passo uma técnica de orientação para que você consiga consumir esses alimentos saboreando e aumentando a sua percepção sem cometer exageros. Que em resumo é o que? O chocolate você coloca na boca, vai sentir o sabor, né, o aroma antes de ingerir, né, vai observar esse alimento, que o alimento é visual também. Nós comemos com os olhos. Então é muito importante ter esse olhar também. Após você colocar esse alimento na sua boca, você vai saborear e deixar esse chocolate ou esse doce, se possível, derreter na sua boca, apreciando o gosto, enfim. Isso vai aumentar o seu tempo de percepção para o seu cérebro identificar que você está ficando satisfeito ou satisfeita. Isso vale também para as refeições anteriores. A questão do tempo, novamente, tem a ver com a mastigação, como já comentamos, tá? Fazendo isso com os doces, vai reduzir 50% da quantidade de doces que você vai deixar de repetir. Porque no comer com pressa, acabamos repetindo além do que é o necessário, e toda vez que a gente repete, está incluindo aí mais e mais calorias que, se somadas ao longo dos dias, sim, pode gerar o aumento de peso, ok? E outro ponto muito comum agora no final do ano, de excessos, está no consumo de bebidas alcoólicas. E novamente entra questões de sabotagem. Por exemplo, eu não vou beber nada durante a semana, porque eu sei que lá no domingo eu vou para uma festa e lá sim eu vou beber tudo que eu não bebi durante a semana. Cuidado, isso pode ser prejudicial comparado como se você consumisse com mais frequência uma quantidade bem menor. Claro, não estou dizendo para você consumir bebidas todos os dias, só estou comparando uma situação com outra, ok? Então, tem vários tipos de bebidas. Talvez na festa que você vá tenha bebidas quentes, depois no jantar tenha um vinho, uma cerveja, depois junto com os doces, espumante, por exemplo. Será que você precisa beber todas essas bebidas em grande quantidade? Talvez não, né? Provavelmente não. Então, o que você pode usar de estratégias para amenizar o impacto? Como já falamos para os alimentos, selecionar as bebidas que você gosta realmente, que faça sentido e principalmente, não comece a beber em jejum, porque os efeitos do álcool, enfim, efeitos rebotes aumentam quando a gente está de estômago vazio. Então, se vai beber, sabe que já vai chegar naquela festa e de cara irá se deparar com a bebida disponível, com seus amigos te recebendo com essa bebida. Aquela dica de ir para a festa sem estar com fome já vai te ajudar também. A questão de saber dizer não, conhecer os seus limites também é importante. Eu sei que muitas vezes os amigos nos levam naquela onda de ter que beber mais, beber para acompanhar como os outros bebem, enfim. Então, novamente, a autoobservação entra aí. Outra questão muito importante é intercalar as bebidas alcoólicas com água, tá? Beber
um pouquinho de vinho, beber uma água, dar um tempo, tá? Beber devagar. E outra dica também, principalmente para mulheres, é preparar bebidas, drinks sem álcool. Hoje em dia encontramos na internet diversas receitinhas bacanas que ficam agradáveis aos olhos e também para o nosso paladar. E outra opção legal para festas, para você intercalar essa bebida com a água, é preparar uma água saborizada, que nada mais é do que uma água, você pode colocar numa jarra, enfim, num vidro, né, aqueles que a gente coloca para drinks, colocar a água, colocar ali ramos de alecrim, cravo ou canela, colocar pedaços de frutas, laranja, morango, kiwi, limão, enfim. Pode usar a água com gás, nesse caso também, que fica muito bom, e deixa um tempo essa água agindo com esses alimentos e serve isso durante a sua festa. Vai ser sucesso. E no pós-festas, como lidar com a questão da ressaca, do inchaço, do rosto que acorda mais inchado e do peso da balança? Isso tudo se resume a uma consequência dos excessos. Então, o que de forma geral eu indico? Hidratação. Costumo indicar no dia a dia 35 ml por quilo de peso. Porém, para essas situações, a necessidade de hidratação ela aumenta. Então, ao invés de 35 ml, você vai calcular 40. Pega aí e faz o cálculo. Multiplica 40 por 0,035 ml. Isso vai dar o total em litros que você precisa consumir. E a todos os dias, certo? É indispensável. Além da água, pode entrar a questão dos chás também, chá de cavalinha, de hibisco, chá verde, gengibre, enfim, dá para fazer aí umas opções bem boas. Inclusive, batendo com o suco, fica muito bom, no calor acaba apetecendo mais. Também frutas com água, como a melancia, pode ser uma opção que ajuda a hidratar, água de coco, enfim, tem várias estratégias bacanas, só não pode faltar a hidratação. Tá? E quanto mais bebida alcoólica e cafeína você ingere, mais água o seu corpo precisa. Fora que as outras bebidas não hidratam, somente água. Tem um exemplo que eu dou para os meus pacientes que é o seguinte: quando você vai lavar uma parede ou o chão da sua casa, um chão branquinho bonito, você lava com o quê? Com chimarrão? Com café? Com cerveja? Não dá, né? Esse chão vai ficar com resíduos dessas bebidas. Então, a mesma coisa funciona com o nosso corpo. Ele necessita de água para purificar e para nos hidratar. Então, nessa conta que eu te ensinei agora a fazer, não entra outras bebidas. Até pode entrar a água com gás, porém, sucos, refrigerante, cerveja, vinho, chás e chimarrão, por exemplo, não entram nessa conta. Outra questão muito importante é o movimento. Eu não sou educadora física, mas estimulo que você caminhe, principalmente se estiver na praia. Aproveite esse ambiente, caminhe, vá conversando com seus amigos. Aproveite esses momentos ao ar livre, que isso também faz parte da nossa nutrição. Nutrir, né, bons sentimentos, o bem-estar. E uma dica fascinante, né, que nem todo mundo gosta, porém funciona, é incluir todos os dias vegetais verdes escuros nas suas refeições. Aí você pode pensar, o suco detox? Esse é um assunto para outro dia, ok? Sobre detoxificação, que é um processo natural do nosso corpo, porém, sim, pode entrar como uma estratégia, dentre tantas que existem, para aumentar o consumo desses vegetais verdes. O que acontece? Os vegetais verdes, como o brócolis, a couve-folha, enfim, esses alimentos, eles contêm compostos enxofrados, que vão ajudar o nosso corpo a trabalhar na eliminação de toxinas. Então, é muito interessante. Mulheres que têm muita retenção de líquidos, que têm lipedema, enfim, essa estratégia é uma das tantas que a gente pode aplicar que vai ajudar o seu corpo. Certo, pessoal? Então, por hoje, gostaria de deixar essas dicas extremamente práticas para você
sair aplicando, compartilhe esse vídeo com suas amigas, com seus familiares e vamos juntos finalizando esse ano de 2024 e planejando num próximo programa, quem sabe, o nosso 2025. Se você gostou desse conteúdo ou tem dicas de outros conteúdos que possamos trazer para esse programa, deixe nos comentários. Um agradecimento especial, então, à TV Cidade Farroupilha pelo convite para participar desse programa, trazendo informações. Meu objetivo é trazer um outro lado da nutrição fora do consultório, com conteúdos mais leves, dinâmicos e principalmente práticos, sem tanta teoria, mais prática, porque a prática é que vai levar você a ter mais saúde e distribuir essas informações às pessoas que você ama, certo? E aproveite já e me siga no Instagram, nas redes sociais. O meu perfil é @NutriPaulaPotter. Fico à disposição, então. Espero que tenham curtido essas dicas e coloquem em prática hoje mesmo. Nos vemos no próximo programa.